Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Vamos hoje falar sobre como se dá a justificação. Romanos capítulo 3, o verso 23, nós temos esta escritura registrada. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos foram da glória de Deus. É outra tradução, mas o sentido é o mesmo. Então, observe bem, se você prestar atenção, todos pecaram. Todos inclui eu, você e qualquer outra pessoa. Todo ser humano, homem, mulher, raça, não estou nem falando aqui. Todas as nações, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus e carecem de salvação. Então, Romanos 5:8, ele vai nos dizer assim, preste atenção. 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha para você ver. Então, a nossa condição de pecadores, a grandeza de Deus, olhando para nós, não viu nenhum homem justo, nenhum sequer, diz a Escritura Sagrada. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porém, ele, com seu imensurável amor, vou ler novamente, prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, antes que eu tivesse qualquer conhecimento da verdade que é Cristo, Jesus já tinha morrido por mim. Ou melhor, antes de eu nascer, ele já havia morrido por mim. Eu nasci, cresci, tomei conhecimento dessa verdade, criei nele e por isso eu recebi dele o perdão para os meus pecados e o direito de viver a vida eterna. Você pode fazer a mesma coisa, porque Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, para que nós, pela fé, alcançássemos a graça de Deus e, crendo nesta graça, obtivéssemos assim o perdão dos nossos pecados. Entendeu? Prosseguindo, nós vamos agora para Coríntios. Coríntios capítulo 5, verso 15. Diz assim, olha, preste atenção para você ver que coisa linda, maravilhosa. 5:15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Jesus morreu por todos, por isso que a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora tem aí uma reserva nesse mesmo texto que diz assim, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, querido, não é toda a humanidade que vai ser salva, é todo aquele que crê em Jesus. Eram pecadores, foram amados por Deus, Jesus morreu por eles, sendo eles pecadores, mas quando eles ouviram falar de Cristo, creram em Jesus, então todos esses passam a gozar dessa promessa aqui. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Quem foi que morreu e ressuscitou? Jesus. Então nós vamos viver, a partir do momento que cremos em Cristo, viver para Jesus, em obediência a todos os seus ensinamentos. E ele próprio afirmou isso, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Está vendo? Então ele diz, afirmando de uma maneira muito íntima assim, ó, não vos chamarei servo, mas amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. No entanto, eu vos tenho revelado e vou revelar todas as coisas a vocês. Isso é muito maravilhoso, querido. Só não obtém essa graça quem não deseja. Porque se você desejar, o Senhor está pronto para abençoar. Porque em Isaías está escrito assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, mas pronta para abençoar. É só você desejar. Viu? Então, prosseguindo, em 2 Coríntios, na mesma carta que nós estamos lendo, capítulo 5, verso 18, nós temos essa escritura. Olhe bem. Verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Um grande mistério. Tudo provém de Deus. Gratuitamente Deus nos amou,
gratuitamente ele nos enviou Jesus, gratuitamente Jesus entregou a sua vida e só você precisa crer, querido. Só crer, porque tudo Deus já fez. E esse mesmo texto nos arremete ao verso 19, onde temos assim a escritura. Olha bem, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então o Senhor não tem intenção de nos acusar de pecado. Ele não enviou Jesus para nos acusar de pecado, mas ele enviou Jesus para nos mostrar que através dele nós podemos ter os nossos pecados perdoados. É diferente. Quem nos acusa de pecado é Satanás. É ele que aponta o nosso pecado diante de Deus. Mas Jesus veio para nos dar o perdão. E se você crer em Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. No verso 21, ele diz assim, olha bem, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, tá vendo? Deus fez Jesus levar sobre si os nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ser justificados perante os olhos de Deus pelo sacrifício de Cristo. Mais claro do que isso, meu filho, nem tem como. Você está enxergando a palavra de Deus declarada de uma forma muito íntima e profunda. E ainda no verso 19, ele diz assim, no verso 19, a parte B, diz assim, aliás, 18, parte B. E nos deu o ministério da reconciliação, e nos confiou a palavra da reconciliação, verso 19, parte B também. Para quê? Tudo isso, querido. O verso 20 completa a palavra. O verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Este é o meu apelo. E é o apelo de todo aquele que conhece Jesus como Senhor e Salvador. Que você creia em Jesus Cristo. Que você reconcilie com Deus, reconhecendo os seus pecados, pedindo ao Senhor Jesus que perdoe os seus pecados. Diante dessa questão, querido, não há como você errar a bênção de Deus. Ser reconciliado com Deus é colocar em prática a sua palavra, crer e fazer com que o nome de Cristo se torne realidade na sua vida. E assim que você crê, passe a testemunhar para outros que ainda não creem que há esperança. Mesmo quando você está com a sua vida no fundo do poço, há esperança, porque o Senhor está pronto para te salvar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia daquele que ouve a tua palavra e não compreende. Abre o seu entendimento, dispõe, ó Deus, esta pessoa a ouvir a tua palavra, para que ele ouvindo creia e crendo seja por ti justificado. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.